faço a aula e esqueço. Vamos começar, então, continuando a correção daquele exercício de semana passada, que vocês também deverão estudar por ele para avaliação, tá bom? Fiquem tranquilos, porque a nossa avaliação... Tá, tia? Tá. A nossa avaliação é a matéria todinha que nós vimos agora, tá? Tudo que tá lá discriminado. Parece muita coisa, mas é tudo isso que a gente viu. E vocês já estão dominando o assunto, então podem ficar tranquilos. Nós havíamos começado esse exercício na semana passada, e aí eu corrigi alguns números. Se eu não me engano, eu marquei aqui, nós havíamos parado no número 4. Tia, Podem você parou no número 4, mas não chegou a fazer ele. Não chegamos a corrigi-lo, então. É isso, Gabi? Bom dia, Isaac. Tia. Isso, Tá tia. sumido aí da minha aula, tem uns dias aí que você não participa, senti falta. Vitória, que foto é essa do seu perfil? Jesus! Meu Deus do céu! É porque você não viu a foto que a Ana Clara também tá. Jesus amado! Olha só, vamos então. Número 4. A pergunta... Não fiz chamada. Vai ser só no final da aula. O que você entende por estrutura fundiária? O que vocês colocaram na resposta aí? Posso falar o meu, tia? Pode. Eu botei que ela se divide em 2, latifúndios e minifúndios, tá certo? Ó, isso aí é a maneira como o Brasil, a estrutura fundiária brasileira, ela se divide, tá? Mas o que é a estrutura fundiária? É só a maneira como as terras são divididas. Você colocou como que as terras são divididas no Brasil. Mas o conceito de estrutura fundiária é sobre a maneira como as terras são divididas. Porque podem haver outras maneiras, entendeu? Não só Bom dia, professora. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Tudo bem. Então, qual é a resposta, tia? Então, vou botar aqui no chat para vocês, tá? Professora, você tá no livro ou no caderno? Caderno. Ok. Aí, ó. É a maneira como as terras são divididas e organizadas. Bom dia, Fabiola. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo, tia, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Que bom. Tia, onde você tá? Que eu entrei agora. Então, nós estamos começando a correção do exercício de revisão da segunda parte, aquele que nós começamos a fazer em aula na semana passada. Estamos no número 4, tá bom? Tá Pode bom. perguntar. Pode falar. Quem é que tá com esse login aqui de Baby Girl? É Gabriela. Gabriela. Pode falar, Gabi. Gabi, uma outra coisa, tio Gil, a coordenação, né, pediu para que vocês trocassem o login, né, com esses nomes e colocassem os nomes de vocês para Eu tive que facilitar. trocar o meu na Gabi para botar Ana Gabriela. Então, aí depois você tem que trocar, tá bom? Porque a orientação é de que a gente nem permita a entrada do aluno. Ontem eu já nem permiti a entrada do aluno. É porque hoje, eu não sei quem estava aqui antes, eu já entrei, como vocês já têm o link, eu não preciso mais permitir nada, vocês já entram direto. Uma vez que já foi permitida a entrada na sala. Aí tem que colocar o nome, tá bom? Mas aí não precisa fazer isso agora, não. Pode fazer depois, tá? Porque aí amanhã pode ser que o outro professor não aceite, tá? Até trocar. Fala, mas o que você quer perguntar? Tia, ela falou que não vai perguntar mais nada, não. Deixa. Ela falou nada? Pois nada, deixa.
Você quer perguntar depois, no final da aula? Depois você pergunta, então, tá bom? Questão, podemos continuar, então? Questão número 5. Informe as principais características. Beleza, tá bom. Então, informe as principais características. 5, letra A, agricultura intensiva. Professora, Fala, Angelina. eu cheguei agora. O que eu perdi do dever? Começamos agora a fazer a correção do exercício de revisão. Corrigimos o número 4, estamos indo para o número 5. Deixa eu colocar aqui a resposta 4 de novo para você fazer a correção. Tia, Cinco. tem diferença. Oi? Pode falar. Tem diferença entre botar as principais características e explicar o que é agricultura intensiva? O que você colocou? Eu expliquei o que é agricultura intensiva, tia. Então, fala para mim. Calma aí. O meu lápis está fraco. Elevados investimentos e produtividade, o gado é criado, preso e recebe rações e vacina. Então, a agricultura é diferente de pecuária, a gente precisa ter esse cuidado. Você colocou aí as características da pecuária intensiva. Você pode colocar essas características aí na letra C. Porque a agricultura é cultivo e não criação de animais, tá? Mas na agricultura intensiva, a gente tem elevada produtividade, altos investimentos, intensa mecanização na agricultura, tá bom? Então, essas são as características. Só conserta. Coloca o que você escreveu aí na letra A, na letra C, que é pecuária intensiva. Tá bom, tia. Obrigada. Nada. Ó, coloquei aí, na letra A, agricultura intensiva. Agora, na letra B, a agricultura extensiva. Posso falar o meu? Pode. Desenvolvidas em pequenas propriedades, possui baixos investimentos e a produção é voltada para o sustento das famílias. Isso aí. Apresenta baixos investimentos, baixa produtividade, pouca ou nenhuma mecanização. Também é uma característica, tá? Vai sem querer. Que bom, então, né? Olha só. Então, Carol, a sua resposta tá certinha, tá? Letra C, pecuária intensiva. Eu já falei, né, tia? Tô colocando aqui. Ações e vacinas de qualidade. Letra C tá aí também. Na letra D, pecuária extensiva. Posso falar o meu, tia? Pode. O gado... Calma aí que meu lápis está muito fraco. O gado é criado, solto e se alimenta de pastagens. Isso aí. Pastagens. Baixos investimentos, baixa produtividade, o gado é criado solto e se alimenta de pastagens, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não, né? Número 6, defina, letra A, latifúndios. Quem pode responder? Eu. Fala, Carol.
São grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. Isso aí. Extensões de terra concentradas nas mãos de poucas pessoas. Tá certinho. Letra B, minifúndios. O que são os minifúndios? Pode falar, tia? Pode? Eu botei. Calma aí. Meu Deus, rapidinho, tia. Ai, rapidinho, Perdeu? tia. Perdi. Não sei onde eu botei os minifúndios. Era pra estar aqui. Eu botei a resposta em outro lugar. Depois você vai achar a resposta, quer ver só? Fala, Carol. São pequenos módulos rurais incapazes de fornecer o necessário para o sustento das famílias. Isso aí. Pequeno módulo rural incapaz de fornecer o sustento de uma família. Eles precisam sempre complementar a renda deles com outras atividades além dessa agricultura, porque a produção é bem pequena. Achei, tia. Tá vendo o que eu falei? Você colocou a mesma coisa que a Carol? Coloquei, tia. Então tá certinho. E o êxodo rural? O que é o êxodo rural? Vocês fizeram? Na número 6 não era só A e B, não? Não coloquei a letra C, êxodo rural, não? Não, tia, você já pulou pro Colocou 7. sim. Eu Já- Não colocou, não. Colocou Colocou sim. não. Colocou Na letra, sim. tia, no número 6 só vai até a A e B, que é latifúndios e minifundos. Aí depois vai pro número 7. Marquei letra C também, gente. tem Êxodo a- rural. Gente, então eu tô Gente, certa, eu calma. copiei a revisão errada. Calma! Muita calma nessa hora, sem gerar tumulto. Fabíola. Alguns copiaram o êxodo rural e outros não, é isso? Ô, Fabíola, o que acontece? O que saiu na plataforma pra gente imprimir, saiu sem o êxodo rural. E quem copiou mas aí quando a você galera tava copiou passando... aqui. Não, tia, mas depois você botou esse dever na plataforma. Teve gente que pegou da plataforma, entendeu? Ah, não, mas a maioria Tipo estava eu. aqui, não estava? Não tem problema nenhum. Só colocar êxodo rural. O que é o êxodo rural? Não sei, não fiz. Vocês nunca ouviram falar nesse termo êxodo rural? Não Não, Copiei, tia. mas eu não lembro. Não. Porque, gente, eu falei isso com vocês, eu conversei isso com vocês sobre a agricultura, das pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Por quê? Por conta da mecanização da agricultura. Esse processo de saída de pessoas do campo para as cidades é o êxodo rural, é a saída de pessoas do campo para as cidades. Eu expliquei isso sim, gente. Vou dar chá de memorial para vocês, hein? Vocês já estão esquecidos, hein? Caramba! Olha que... Ai, se você puder, a gente agradece. Quê? Se você puder dar, a gente agradece, porque tá difícil. Eu falei sobre isso. Vocês esqueceram do nome do termo, mas eu expliquei. Bom, então êxodo rural nada mais é do que a saída das pessoas do campo para as cidades. Olha lá, a Angelina lembra de quando eu expliquei isso. Eu falei assim, gente, será que eu sonhei que eu expliquei isso para a turma? Mas eu lembro que eu falei. Então, o êxodo rural é isso aí. Não é, Angelina, eu já estou pensando aqui que a quarentena, né, tá fazendo isso com as pessoas e está fazendo isso comigo também, né? Mas eu lembro que eu falei na época. Ô, Fabíola, Fala. tia, Vitória pediu pra avisar que ela tá tentando fazer a internet dela funcionar, por isso que ela ainda não tá aqui. Tá bom, tá bom. Pois é, Angelina, o efeito quarentena. A culpada de tudo agora é a quarentena, né? Tudo eu jogo na quarentena. Vocês sabem que a gente tem que ter um culpado para tudo na minha vida é a quarentena. Né? Meus esquecimentos, mesmo culpa dela, tá? É isso aí. Tá deixando a gente assim, Carol. Fala, Lívia.
ontem e hoje eu vou estudar de novo geografia, porque teve coisas aqui que ontem, por causa do sono, eu acabei me embolando. Aí eu vou estudar hoje de novo geografia. Sendo que ontem eu fiquei com dúvida naquele negócio sobre o módulo 1, sobre as características dos povos que chegaram ao Brasil. Tem que estudar tudo ou é as coisas mais que a gente costumou mais a falar? Sim, exatamente os pontos que eu coloquei lá, das características principais desses povos. Que tá no caderno. Sim. Ah, tá. Então tá, obrigada. Tá? Questão 7. Comente sobre a concentração fundiária no Brasil. O que é? Primeiro de tudo, a gente tem que relembrar o que é esse conceito de concentração fundiária. O que é isso? A maneira como as terras são divididas e organizadas. Estrutura fundiária é isso aí. Então, aqui eu já estou dizendo que no Brasil há uma concentração de terras. Concentração fundiária, então quer dizer concentração de terras. Então, aqui na 7, vocês deveriam comentar sobre essa concentração de terras, porque nós vimos que aqui no Brasil as terras não são bem distribuídas. Existem poucas pessoas que detêm aí muitas terras e muitas pessoas com poucas ou sem nenhum acesso a ela. Então, era isso que vocês deveriam responder aqui na 7. Alguém fez e que pode ler para mim? Não precisa ter vergonha, não, gente. O máximo que vai acontecer é de ter que fazer alguma correção. Ninguém fez essa? Porque essa é a opinião de vocês. Fala, Carol. Fazer até fiz, porque, tipo assim, eu peguei lá no Google a concentração, um gráfico, e falei. Aí eu falei que a estrutura fundiária brasileira, a maior parte dela, né, é 42,5%, ou seja, a maioria das pessoas, como posso falar, tem poucas terras. Já 0,8% já se concentra nas maiores terras. Então, você está falando da sua maneira sobre essa concentração, tá certo. Existem muitas pessoas sem acesso ou com poucas terras, tá certo? Preciso editar a resposta? Galera, 7-2. Minha voz já acabou. Tia, por mim precisa. Fabiola, se você puder, a gente agradece. Tá A maioria bom. não fez. Vamos lá, então. No Brasil, as terras. Tá bom, tá bom. Estamos corrigindo a questão 7, tá? No Brasil, as terras não estão bem distribuídas. No Brasil, as terras não estão bem distribuídas. Vírgula. Tia, calma aí. Onde você tá? Na questão 7. Tá. Ó, no Brasil as terras não estão bem distribuídas, vírgula, pois uma pequena parcela da população possui a maior parte delas.
Aí coloquei o restante aí no chat. E a grande parte da população não tem acesso. Me avisem quando acabarem de fazer a correção do 7, tá? Sim. Tá, Carol? Podemos continuar? Todos já fizeram aí a correção, copiaram o número 7, beleza. Nós vamos agora abrir o livro na página 370. Tô calma. Tranquila. Paz e amor. Meu lema agora, hoje ela só quer paz. Eu quero paz todos os dias. Tô calmíssima, Angelina, calmíssima. Amém, tia. Ela botou um calma aqui tão desesperado no chat. Sabia qual página mesmo? Porque eu caí, eu não peguei. 370. Obrigada. Você gosta, né, Júlia? Você gosta. Só quero paz. Abriram já o livro na página 370? É, isso aí. Gente, bom, essa parte aqui do capítulo, ela é, na verdade, uma revisão até para nossa avaliação, porque a gente já falou sobre essa parte da matéria. Nós vimos. Vamos agora focar aqui em mim, na paz interior da professora, tá? Ó, focando em mim agora, acabou. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa parte do capítulo. Nós vamos falar aqui agora um pouquinho a respeito da relação que o espaço urbano ele tem com o espaço rural. Sabemos que esses dois espaços são totalmente distintos, diferentes, mas que estabelecem aí uma relação de dependência. Por quê? Porque existem coisas que são oriundos do campo, do ambiente, do espaço rural, que nós aqui na cidade precisamos. E existem coisas que são da cidade, do espaço urbano, que o ambiente rural ele também precisa. Vocês poderiam me dar algum exemplo de algo que nós aqui dos centros urbanos precisamos e que vem da área rural? Ovo. Quê? Ovo de galinha, tia. Ana Clara, tô tentando fazer essa carinha da sua foto aí do login. Não entendi o que você falou. Tia, eu te amo. Olha a que mudou a Fabíola. Ovo de galinha. Só faltou jogar o cabelinho assim, porque realmente eu não entendi o que você falou, tá? Ai, cara. Vai sair assim, ó. Fala. Ovo de galinha, professora. Nossa senhora! Ovo de Feijão? galinha. Tudo bem, Feijão. vem aí da área rural, mas o que mais, gente? Feijão, arroz, sei lá. Sim, Ai, tia, as legumes, frutas, fruta, não os legumes. Ó, Vitória. Vitória, não dá para fazer essa cara que você tá. Essa foto aí não dá, não. Regalado não dá para fazer. Tá faltando a careca, não dá. Mas é o que você falou, eu não entendi. Eu falei legumes e frutas. Isso aí. Os legumes, as frutas, as verduras, tudo isso são coisas que são oriundas do campo e que nós precisamos na cidade. Isso aí é fato, né? A gente precisa disso aí. E agora, o que nós temos, então, que a cidade, ela possui e que as pessoas do campo precisam? Comércio, sei lá. Eu acho isso. O que mais?
Carros. Kate, A repete a moradia. pergunta, por favor. O que as pessoas que estão na área rural necessitam e que só encontram nas cidades? As máquinas, os maquinários, As máquinas. comércio, tecnologia, muito bem. Então, a gente mantém essa relação mesmo de dependência de uma área com a outra. Além disso aí, também de educação, da saúde, né? Hospitais, que lá na área rural eles não possuem e que eles precisam migrar para os centros urbanos para encontrar, então, tratamento qualquer que seja. Então, a nossa relação entre o meio rural e o meio urbano, ela acontece sempre. Agora, lá na página 370, galera, vocês vão grifar o primeiro parágrafo, tá? O espaço rural compreende as áreas de fazendas, sítios e chácaras. Depois, são desenvolvidas as atividades agropecuárias e o extrativismo. Só até o extrativismo. Tia, que bom que você falou que era só até o extrativismo, porque eu já tava grifando tudo. Vocês gostam quando eu falo assim, o primeiro parágrafo, eu já começo, eu nem acabei de falar, a galera já botou lá o Lumicolor em tudo. Eu sei, eu tô acostumada com isso na sala. É que as professoras só falam, faz só o primeiro parágrafo, o segundo, assim, não falar até a última palavra, não. Agora, vocês vão grifar já o espaço urbano, apresenta a maior quantidade de construções, aí vai até o final, prestação de serviços. Agora sim, até prestação de serviços. Grifaram? Eu já. Já, professora? Beleza. Vamos agora para a página 372. Porque nós já vimos como que a agricultura brasileira, como a estrutura fundiária brasileira, ela ocorre no Brasil. A gente viu que nós estamos divididos em duas partes, né? No latifúndio e no minifúndio. Nós vamos grifar agora. Primeiro parágrafo da página 372. Vocês vão grifar. Existem pequenas propriedades até comercialização. Tia, repete? Onde é que é para grifar? Existem pequenas propriedades, lá no primeiro parágrafo da 372. Até a comercialização. Só até aí. Depois, nós temos aqui uma frase aqui em cinza, né, que está destacada aqui na cor cinza. Embaixo, no parágrafo abaixo, vocês vão grifar. Existem as grandes propriedades rurais, e aí vocês vão grifar o parágrafo todo, até comércio externo. Porque aqui está exemplificando e colocando a definição do que é um latifúndio e do que é um minifúndio, coisa que nós já vimos, né? Bom, depois de vocês terem grifado aí esse parágrafo, observem bem essas duas fotos que estão aqui abaixo. Qual das técnicas de cultivo dessas fotos possibilita uma maior produtividade? A da esquerda ou da direita? Da direita? A da direita, vocês concordam que a foto da direita, onde tem um trabalhador com um animal aqui fazendo o cultivo, vai produzir mais do que a foto ao lado, que tem aqui uma máquina? Professor, então, é da direita, o trator. É, da direita. Sim, da direita, isso. Por quê?
Porque usa uma máquina e aí usa mais. Aí As facilita o máquinas. trabalho. Tia, Oi, que é mais Carol? eficiente, tia. As máquinas facilitam o trabalho. Facilitam e realizam o trabalho de maneira muito mais rápida, né? Do que nós seres humanos somos limitados, não tem como, né? Máquina não fica doente, o trabalhador, o ser humano pode ficar doente, tem uma limitação, né? A gente trabalha até o nosso limite, a gente não tem como produzir direto. E as máquinas não. Não paga a Então, a máquina. produção aqui, ó, na direita, que utiliza a técnica moderna, que é aquela prática da agricultura intensiva, vai ter uma produtividade infinitamente maior se comparada a essa foto da esquerda, que é uma agricultura tradicional ou extensiva. Então, beleza. Bom, com o processo de mecanização da agricultura no nosso campo brasileiro, começou a faltar emprego para as pessoas que trabalhavam no campo, óbvio, né? A gente viu que, com o processo de mecanização da agricultura, com a elaboração do Estatuto da Terra, que os militares eles promoveram para facilitar e melhorar a vida do trabalhador do campo, né? Colocando ali os mesmos benefícios que os trabalhadores das cidades já possuíam, como carteira assinada, um salário mínimo, contribuição para o INSS, para que no futuro essa pessoa pudesse se aposentar. No campo, isso deveria ser positivo, mas não foi bem visto, porque os grandes produtores, eles perceberam que eles iriam ter um custo muito maior com cada funcionário. E aí, o que eles fizeram? Aumentaram, então, a compra das máquinas para substituir, então, essas pessoas pelas máquinas. Porque eles teriam um custo, né, comprando a máquina, que não é barato, é caro, mas que com o tempo, com o passar do tempo, com as produções que eles pudessem vir a ter, esse gasto que eles tiveram já iria ser reposto em lucro. E máquina, eles não precisariam pagar um salário e muito menos pagar essas contribuições. Então, as pessoas que trabalhavam no campo ficaram desempregadas, porque, diferentemente das cidades, quando a pessoa ela perde um emprego, ela tem até uma possibilidade de conseguir outro em qualquer outra coisa, em qualquer outra profissão. No campo, você não tem isso. Você não tem essa diversidade de profissões. E aí, essas pessoas ficaram desempregadas e acabaram sendo impelidas para irem para as cidades, promovendo o êxodo rural, beleza? E aí, agora, na página 373, vocês vão grifar, após a frase que está em amarelo, o parágrafo abaixo, vocês vão grifar outro ponto que influenciou até os trabalhadores urbanos. Só até essa parte. Localizaram? Sim. Pode repetir? Vai na página 373, no parágrafo abaixo dessa frase que está aqui destacada em amarelo no início da página. Outro ponto que influenciou o êxodo rural até trabalhadores urbanos. Depois, vocês vão grifar no parágrafo abaixo a última frase. Dessa forma, a quantidade de desempregados rurais aumentou. Angelina, página 373. No parágrafo, o primeiro parágrafo que está abaixo dessa frase que está destacada em amarelo, lá em cima da página, você vai grifar o outro ponto que influenciou o êxodo rural até trabalhadores urbanos. Depois, no parágrafo de baixo, a última frase. Dessa forma, a quantidade de desempregados rurais aumentou. Só isso. Tá bom? Agora, na página 374, vocês vão grifar a primeira frase apenas dessa página. No Brasil, a estrutura fundiária apresenta grande concentração de terras até número de pessoas. Vimos que
essa concentração fundiária gera muitos problemas, muitos conflitos no campo, lembram? Nós assistimos aí até uma reportagem sobre a irmã Dorothy, sobre os conflitos que tem e que existem na região norte do país, pela questão de terras, as pessoas, os fazendeiros, os poceiros e grileiros que atuam naquela área, naquela região, eles usam a violência para conseguirem de maneira ilegal as terras, né? Eles falsificam documentos, eles simplesmente ameaçam as pessoas. Então, aqui no Brasil ainda existem muitos conflitos por essa questão da má distribuição de terras. Existem pessoas que lutam pela reforma agrária. O que é a reforma agrária? Uma distribuição mais igualitária das terras no Brasil. Então, existem movimentos de pessoas que buscam, que sonham com isso, com a distribuição igualitária das terras no Brasil, a fim de acabar esse monopólio, esses latifúndios, essas grandes produções, né? Camille, você na página 374 vai grifar a primeira frase lá do início, do primeiro parágrafo, tá? Agora, na página 375, vocês irão grifar o segundo parágrafo todo. Há muito tempo, agricultores e estudiosos até distribuição de terras. E o terceiro parágrafo também. A realização de uma reforma agrária no Brasil até influência política no país. O quê? Aqui no nosso país é tudo muito, muito mais difícil, né? Nós estamos falando de pessoas que estão há muitos anos com terras, pessoas que possuem muito dinheiro. Então, para fazer uma reforma agrária que vá beneficiar pobres, né, outras pessoas, vai ser muito difícil conseguir fazer essa alteração, essa mudança. Difícil, mas não é impossível, né? A gente precisa continuar acreditando e sonhando que um dia isso vai acontecer. Alguma dúvida até aqui? É qual? Para marcar. Página 375, segundo e terceiro parágrafo. Agora, páginas 376 e 377. Nós vamos fazer esses exercícios que também são revisão do assunto que nós falamos. Professora, você tinha passado para casa, eu acho. Calma. Não, ainda Eu não. já fiz. Eu tinha feito Você isso. fez, mas eu não tinha passado não, Léo. Que boa vontade que você fez. Fazer o dever Tá antes de adiantado por aparecer. demais. Eu pensei que ela tinha passado. Duvido. Passei não. Bom, como eu preciso fazer. Né, espertinho? Espertinho. Carol, essa matéria que a gente já viu. É uma revisão. Nós vamos fazer, então, esses exercícios da página 376 e 377. Vou deixar aí uns 10 minutinhos, tá bom? Para vocês fazerem. Enquanto isso, galera, eu vou fazer aqui a chamada. Ana Carolina está aqui. Presente. Ana Clara. Oi, tia. Ana Gabi. Tô aqui. Angelina. Eu. Brian. Bruna. Presente. Camille. Botou lá no chat. Tá.
Carlos Daniel. Daniel. Presente. Tadinha, Júlia. Tadinha da sua avó. Eduardo. Tá. Emanuel. Evelyn. Gabriela. Isabela. Gabriela botou no chat. Aham. Ai, Manuel, peraí, deixa eu botar aqui. Presença para você. Isabela. Alzheimer é uma doença séria, né? Mas vamos focar no exercício? Isabela. Isaac. Aqui. Jennifer. João Vitor. Júlia, tá aqui a Júlia, né? Vamos embora fazer esse exercício, dona Júlia. Cauã. Gente, Cauã não entra, não? Tá. Não, tia. Muito difícil. Tá. Na minha aula nunca entrou, não. Caio. Aqui, tia. Leonardo. Hello. Lívia. Presente. Lorena. Lucas. Presente. Maria Clara. Eu, tia. Miguel. Presente. Pedro Conceição. Pedro Henrique. Vitória. Eu tô presente. Yasmin. Presente. Bom, é a chamada. O Pedro estava aí, eu acho que caiu. Tá. Ai, direto. Todo mundo faz isso. Quem nunca trocou o nome? Vocês imaginem, eu, que né, minha cabeça já é um pouquinho assim, como é que eu vou gravar o nome de todo mundo? De 12 turmas. Se nem a gente não gravou o horário da nossa turma, imagina os Pedro, eu nomes. coloquei para você. Oi? Oi, Ana Clara. Se a gente não gravou o horário das aulas da nossa turma, imagina os nomes. 12 turmas que eu tenho, gente. É muita gente para gravar nome, mas a maioria eu já gravei sim. Pedro, já coloquei para você, tá? Presente. Vamos lá? Falta muito para terminar o exercício? Que a letra D da 377 vocês vão fazer para casa, tá? Porque é uma pesquisa.
Então, vocês não vão fazer agora, não. Tia, falaram que Cauã Oi? entrou e saiu ali. Alguém falou ali, acho que foi Eduardo, sei lá. Olha ali que você vai ver. Carlos. Não, Cauã não viram entrar, não. Tia, até Carlos. hoje, se eu não me engano, ele só entrou em 2 aulas e uma ainda foi pela metade. De repente é o acesso. Sabia, se eu não me engano, eu acho que ele já entrou numa aula assim, mas aí ele caiu nem no começo da chamada. Ele ficou, tipo, 10 minutos na aula. Acesso Pior que eu à tava internet. mexendo no WhatsApp e tudo. Ele tava Só mexendo pra no- marcar Tá. presença. Nem tinha caído. Não, gente, isso aí já é outra história que eu não posso fazer nada, né? Gente, Cada um igual os sabe de moleque si. que entra faltando 5 minutos pra acabar a aula. As pessoas falaram que ele acordava tarde pra aula, aí ele só via a aula depois. Não, mas aí cada um sabe, né? A gente, às vezes, é o sinal da internet realmente que não tá bom. A gente não pode falar, né? A gente não sabe. Bom, podemos fazer a correção? Júlia, você tá afiada, hein? Nossa Senhora, que é isso? Júlia lixou a língua. Jesus! Ué, tia, é verdade? Ela tá mentindo? Nem um Jesus, Maria! Vamos fazer a correção que deveria ser melhor, porque a gente ganha mais, a gente produz mais, tá bom, galera? Vamos lá fazer a correção da página 376. Ó, no exercício daqui, número 1, observe as fotografias e responda as questões. Então, a gente tem de um lado plantação de hortaliças na área rural e ao lado dessa foto de uma plantação, nós temos uma feira livre aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Letra A. De que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade? Ó, agora o chat acabou, agora a correção do exercício, que ainda é revisão para vocês para avaliação. Chega. Tia, Porque o campo produz? Fala, Miguel. Fala na cara. Não, tia, eu ia falar a resposta, Fala. mas eu acho que o Miguel tá com dúvida. Não tô com dúvida, não. Eu ia falar pra Tá. Eu falei porque o campo produz e na cidade vende. Exatamente, a relação de dependência. Os produtos que são cultivados no campo e que são vendidos na cidade. É exatamente isso, tá? Então, vocês deverão colocar essa resposta aí. Tia, eu vou ter que Fala, Miguel. fornece o alimento para feiras e comércios. Sim, que são vendidos nas feiras e comércios. É isso aí. Tá certinho. Alguém colocou alguma coisa totalmente diferente? Vamos prosseguir então, tá? Letra B. Com base nos exemplos das fotografias desta página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade no município onde você mora. São Gonçalo. Muito trânsito, muito carro, muita fumaça, muito fogo, muito lixo. Discussão. Nossa. Cidade feia, Ai, gente, tiroteio mas no presta complexional. atenção. Não é esse lado da São Gonçalo que a gente quer mostrar agora, por favor. O que a gente quer mostrar agora é a questão da dependência do que a gente tem aqui em São Gonçalo e que vem do campo, entendeu? É mostrar essa relação, não é a parte ruim da cidade de São Gonçalo. Tudo poluído. Já viu aquela placa que tem ali na BR? Animal preso. Vocês já viram aquela placa quando a gente desce na BR? São Gonçalo é a cidade que mora dentro da gente. Então, todos os gonçalenses têm que ter em mente isso aí, tá? São Gonçalo é a cidade que mora dentro da gente. Aquela placa ali foi falsificada, hein? Foi não, a prefeitura que colocou. Então, a gente não vai falar agora das coisas ruins, porque existem coisas boas também na nossa cidade, não é só coisa ruim. Mas aqui no exercício é para a gente falar da dependência
do campo e com a nossa cidade de São Gonçalo. Então, vocês vão colocar aí os produtos que são vendidos nos mercados e nas feiras que são oriundos da área rural, tá? Pelo amor de Deus, não vai ficar falando de coisas ruins de São Gonçalo agora aqui, não. Oi, tia, São Gonçalo não pode ficar Tia, pra mim, São Gonçalo tomando um tiro nem que Deus Árvore, animal. Tia, só o único lugar que eu gosto daqui de São Gonçalo mesmo é o açaí da Tropical, que é muito bom. Muito bom. Colocando aqui a resposta. Tá aí a resposta da letra B. Por favor, não é para a gente ficar falando e pichando a nossa cidade agora, não. Na questão 2, o aumento da produtividade do campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Leia a frase, né? Acabei de ler e temos que responder. Letra A. Qual é o tipo de agricultura retratada na afirmativa? Tradicional ou moderna? Moderna. Agricultura moderna. Eu botei moderna. Moderna. Isso aí. Letra B. No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? Não. Sim ou não? Não. Explique sua resposta. O que você colocou, Léo? Sim. Existem lugares que não têm condição de comprar máquina. Isso aí. Existem produções tradicionais ainda ou extensivas. Fala, Caio. Eu botei e tem algumas famílias que têm condição e outras que não. Sim, de produzir dessa maneira. Então, é exatamente isso. Não, porque no Brasil também ocorre a produção agrícola do modo tradicional, tá? Deixa eu colocar aqui a resposta. Letra B, não, porque no Brasil também ocorre a produção agrícola de modo tradicional. O modo tradicional é a agricultura extensiva, que a gente conhece. É a mesma coisa, tá bom? Número 3, da página 377. Leia a manchete abaixo. Integrantes de movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Na letra A, que assunto está sendo tratado na manchete? Sobre divisões de terras igualadas? Pessoas protestando? Pessoas protestando. A reforma agrária. Pelo quê? Reforma agrária? Isso aí. Então, o assunto da manchete, protestos por reforma agrária, tá? Protestos por reforma agrária. Na letra B, explique com suas palavras como está organizada a estrutura fundiária no Brasil. Isso aí vocês já sabem, né? Podem falar aí. Ninguém fez? Esse eu não sabia. Aí eu não fiz. Gente, vocês sabem sim. A gente acabou de fazer essa questão no outro exercício de casa, da revisão. Como que está organizada a estrutura fundiária no Brasil? No Brasil, as terras não estão bem distribuídas. Assim? Não. No Brasil, nós temos 2 tipos de módulo rural. Quais são esses 2 tipos? Latifúndio para amnésia. Vou dar o chá de memorial, né? Hã? Latitude e minifúndio. Latifúndio
e minifúndio. Deixa a latitude lá para a longitude, lá com a coordenada geográfica lá atrás. É latifúndio e minifúndio. Vocês vão escrever assim, ó. Aqui na letra B. Vou colocar a resposta para vocês copiarem, tá? Existe uma grande desigualdade no Brasil. Temos a ocorrência dos latifúndios e dos minifúndios. Número 3, letra B, é essa resposta aí, tá? Vou esperar vocês copiarem. Vocês conseguiram fazer a letra C? Pois é. Tô só aqui aguardando. Não fizeram a letra C? Vamos fazer agora. Qual é a importância de se promover a reforma agrária das terras brasileiras? Ou não é importante realizar a reforma agrária porque as terras estão bem divididas aqui, todo mundo tem acesso a elas e isso aí é invenção? Não, isso aí é mentira. Não tá nada bem dividido. Não, a importância é para facilitar o cultivo, a agricultura, não sei. Facilitar o acesso às terras, né? Às terras para as pessoas. E com isso, essas pessoas vão passar a trabalhar, a produzir, vai contribuir para diminuir a desigualdade social que existe, vocês não acham? Porque as pessoas tendo trabalho, são lá do campo e tendo trabalho, já vão produzir uma renda, já vão participar economicamente, né, da população economicamente ativa e vão reduzir essa questão aí da desigualdade social. Então, é muito importante o processo da reforma agrária. Então, vocês vão colocar aí no livro de vocês a necessidade de uma distribuição mais igualitária das terras possibilita de renda e igualdade social. Olha lá. A necessidade de uma distribuição mais igualitária das terras possibilita a melhor distribuição de renda e igualdade social. Nós vimos que o nosso país, né, é o quinto mais populoso e é um dos países em que a desigualdade social, a concentração de renda, ela é muito grande. Existem poucas pessoas que detêm mais da metade da renda produzida no país e muitas pessoas, né, muito mais da metade da população brasileira, que tem que dividir o restante do que é produzido, tá? Tá certo, Angelina? Tá certo, tá? Alguma dúvida, turma? Não. Não. Olha só, vocês vão fazer durante a semana essa letra D e também a página 382, que é rapidinho também para vocês marcarem, vocês vão fazer, tá bom? Pesquisa da letra D e a página 382 para casa, durante a semana aí. Tá bom? Quem já acabou, então, de Ok, professora. eu tô liberando vocês, a aula já acabou. Fabi, você podia ficar mais um tempinho com a gente. Oi? Você podia vir mais vezes na semana, né? Assim, a escola podia ter botado mais É verdade. Pois é, eu também quero. Será que vai acontecer isso?
Não sei. Vamos fazer um protesto, tio, um protesto. Fazer uma Você pegou os batizada. protestos aí do pessoal pela reforma agrária? Vai fazer o protesto? Vamos. Saudade, gente. Um beijo. Beijo no coração de vocês, tá? Beijo, Fabiola. Boa semana pra você. Tchau, Pra tia. vocês Boa também. semana. Tia. Beijo. Beijo. Tchau, tio.